Que não seja aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Em o nome de Jesus. Glória a Deus, pode sentar, irmãos. Está feliz, então glória a Deus aí bem alto. Abre a tua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 11. Vou começar. Quem achou, quem abriu, vai dando glória aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler aqui um pedacinho. Já foi pregado um pouquinho aqui sobre Paulo no primeiro culto. Parece até que a gente combinou, né, pastora Cléo? Mas a gente combinou. Sabe por quê? Porque a gente vai buscar na mesma fonte. Aí, e ela ministrando, e eu digo, opa, manda mais Jesus para ajeitar aqui o meu também. Então, abre o teu coração. Esquece quem está do teu lado aí, porque eu vou ser bem sucinto aqui no tempo. Eu prometo, não vou passar de 2 horas. Porque o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre dependência em Deus. E toda vez que a gente decide depender de Deus, a gente deixa de ser soberbo. Amém? Quando a gente decide esperar somente em Deus, nem que seja um milagre, é porque a gente pulou a fase do egocentrismo. Ou seja, é porque nós entendemos que quem pode fazer é Ele. Nós não somos e nunca seremos atores principais da nossa própria vida. Seremos sempre coadjuvantes. Quem tem que brilhar através da nossa vida é Jesus. Jesus tem que brilhar através da nossa dor, porque nós vamos mostrar em quem nós cremos, em quem nós esperamos. E Jesus tem que brilhar através da nossa vitória, que é quando nós declaramos que foi a vitória, que a vitória veio dele. Foi o que a gente viu aqui no primeiro culto, no testemunho da irmã Verônica. E qual é o teu testemunho? Quem está escrevendo essa história? Capítulo 9 de Atos, já foi dito aqui no primeiro culto. Paulo tem um encontro com Jesus. Quem aqui teve um encontro com Jesus? Toda e qualquer pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus tem a vida transformada. Amém? É um encontro verdadeiro. É um encontro onde você deixa para trás as coisas velhas. Lembra quando Paulo fala? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quando você tem um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, e não importa a posição que você esteja, porque Paulo tinha uma posição privilegiada. Paulo mandava soltar, mandava prender, mandava matar, mandava enterrar. Tinha conhecimento, tinha sabedoria, tinha portas abertas, tinha um nome forte, importante. Mas ele não conhecia Jesus. De repente, éramos assim antes de encontrar Jesus. De repente éramos assim, cheios de si, arrogantes, soberbos, daquele que gosta de dar ordem, daquele que gosta de mandar, daquele que gosta de pisotear nas pessoas. Mas quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, no capítulo 9, ele tem a vida transformada. É trocada a visão de Paulo.
A voz que ele escuta é do próprio Jesus. E a história dele é transformada, é mudada. E Paulo agora passa de perseguidor a perseguido por causa do Evangelho de Jesus. Você está entendendo que é a mesma história minha e sua? Porque se você não teve a oportunidade de nascer num lar cristão, de conhecer a palavra, de ser ministrado desde o berço, você zombou do Evangelho de Jesus. Eu zombei muitas vezes. Ou seja, eu tinha um caráter perseguidor de Jesus. Mas no dia que eu decidi entregar a minha vida verdadeiramente para Jesus, eu passei a ser perseguido. Mas aquilo que eu carregava dentro de mim, e eu vou entrar na mensagem agora, aquilo que Deus te deu para zombar, para usar para coisas erradas, Jesus muda a tua história, Jesus troca o teu nome, troca o teu destino, para que você agora use tudo a favor do reino dele. A vida de Paulo é trocada para que o nome de Jesus seja glorificado, para que Paulo avance, para que Paulo seja um dos maiores homens que abriram as igrejas, que falaram do Evangelho de Jesus, do Novo Testamento, da história da igreja. Mas o preço que Paulo pagou para eu estar lendo essa palavra agora e você estar ouvindo foi muito grande. Olha o que diz o capítulo 11, verso 16. Acompanha comigo. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar esse orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Versículo 20, acompanha aí. De fato, vocês suportam até quem os escraviza e os que explora, ou quem se exalta ou lhe fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Olha o 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Por uma topada você quer abandonar Jesus. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Diga misericórdia. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. O 30 diz assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Atos 9, abre aí Atos 9, 23, 25. Deixa eu ver se é isso.
Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Paulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Ora, Paulo era aquele que perseguia para matar, agora o contrário. Que matemática é essa? Que agora eu sirvo Jesus e eu deixei de mandar, agora eu sou o alvo. Deus confunde. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Volta lá para 2 Coríntios, capítulo 12. Mais 3 minutos eu vou começar aqui no capítulo 12. Paulo recebe uma oportunidade. Paulo recebe a chance da vida dele. Paulo conhece o Deus misterioso, um Jesus que curava, que transformava, que começou a escrever uma nova história e que deixava muitas interrogações na cabeça dos religiosos. E os religiosos não suportavam a simplicidade, e eu quero que essa palavra ela entre no teu coração nessa noite. A simplicidade de Jesus era o que mais era um dos motivos de tanta perseguição. Porque Jesus não precisava do externo para fazer a diferença. Ele tinha a essência, o DNA do próprio Deus. E esse DNA eu tenho e você tem, porque nós somos filhos também desse Deus. Ou seja, nós fazemos a diferença quando nós nos mostramos por dentro e não por fora. E Paulo começou a ser perseguido porque ele começou a escrever a história diferente. Então aquele Paulo que tinha portas abertas, aquele Paulo que tinha uma assinatura potente e poderosa, agora é o Paulo que ouviu a voz de Jesus. Quando você, meu irmão, olha para cá em nome de Jesus, você que está em casa, você que está aqui, quando você ouve a voz clara de Jesus, você muda totalmente. Porque a voz que Paulo ouviu destronou ele. A voz que Paulo ouviu desconstruiu Paulo, respeitado por todos. Mas pastor, agora ele começou a ele virou o alvo da perseguição. Que encontro foi esse com Jesus que agora o cara pode ser morto? Jesus falou: quem quiser vir após mim. Pastor Leandro ministrou isso aqui agora. Jesus ele vai à nossa frente, mostrando o caminho que a gente precisa andar. Mas para quê, pastor? Sabe qual é o grande pecado da humanidade? Egoísmo. E o egoísmo é a chave que abre uma porta sem fundo. Mas para onde? Para o inferno. Porque tudo você quer para si e esquece que Jesus veio para todos. E quando Jesus te dá a chance de ouvir a voz dele e virar a página, virar a chave da tua vida, é para que você entenda que a sua missão não tem só a ver com você, mas tem a ver com todos. Quem está entendendo diz amém. Paulo começa a escrever e a andar sobre olhares agora totalmente diferentes. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que falou com você também cuida de você. Aquele que você encontrou no caminho, que te deu novas instruções, que feriu o teu ego, que te fez pensar,
vai te levar por um caminho que você terá aflições, mas que você precisa estar bem antenado com Ele, visualizando Ele, porque Ele já venceu tudo em favor de mim, em favor de você. Porém, você precisa entender que não tem apenas a ver com você. Paulo saiu para desbravar as cidades, para falar do amor de Jesus. Mas como que Paulo conseguiu escapar? Se Paulo era alvo de um assassinato arquitetado, porque todo mundo aqui estava querendo matar Paulo. Por quê? Porque Paulo era inteligente, Paulo era eloquente, Paulo sabia entrar, sabia sair, e agora Paulo falava de Jesus, ou seja, ele iria ganhar uma multidão para Jesus, ou melhor, ele ganhou. E aqueles que queriam matar Jesus, ou melhor, aqueles que queriam matar Paulo, sai água da rocha, a sarça não para de queimar, o maná desce, coluna de fogo, nuvem de fumaça. Deus faz de tudo para que o seu povo avance. Por quê, pastor? Porque Ele cuida do propósito que é dele, não nosso. Paulo, tem muita gente querendo te matar. Ei, menino, pega um cesto, bota ele aí dentro e desce ele pelo buraco que eu vou fazer, para ele continuar o processo, porque não começou, ou melhor, começou agora e não tem como parar. Quando você decidir cumprir o propósito de Deus, Ele vai guardar você. Por maior que seja a afronta, e aqui era uma afronta de morte, era uma perseguição para pôr fim à vida dele, mas Deus fez de tudo para que ele escapasse. Para quê, pastor? Para que a palavra chegasse a mim e a você hoje. Para quem nunca ouviu falar de Jesus, agora visse claramente aquele que matava, agora vai dar a vida para falar de Jesus. O que é que você está fazendo para falar de Jesus, meu irmão? Segunda Coríntios capítulo 12, abre aí, vamos ler junto comigo, por favor. Vamos ler do 1 ao 6, bem rapidinho. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Aquele que perseguia, mas que decidiu mudar de vida, ouviu coisas indizíveis. Quer ouvir coisas indizíveis da parte do Senhor? Mude verdadeiramente. Tem coisas que você ainda está vivendo, tem prisões que você ainda está, porque você ainda não ouviu aquilo que Jesus quer falar para você, porque você está longe, ou porque você ainda não deu credibilidade total à voz dele. Não tem a ver com Jesus, não tem a ver com a distância de Jesus, tem a ver com você. Coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Olha o 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Veja, Paulo está dizendo aqui, mesmo que eu falasse o que eu vi, eu seria taxado de, aqui a gente chama de amostrado, né? Do cara que quer ser, aquele negócio todo, né? Mas ele estaria falando a verdade, mas mesmo assim ele evitou. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito do que de mim vê ou de mim ouve. Paulo tinha tudo, igreja, para ser aqui a gente chama de tampa de cruz, né? Quando o cara é o pomposo,
para ser o cara mais importante. E Paulo era um dos mais importantes. Mas quando Jesus entrou na vida dele, agora Jesus é o mais importante. As coisas mudam porque eu e você precisamos dele, não ele precisa da gente. E aquele que perseguia, depois do encontro verdadeiro, vai ao terceiro céu. Primeiro céu, você olha aqui, ó, lá fora tem as estrelas. De dia tem o sol, né? Quando está nublado tem as nuvens. Aí se você for mais além, no avião, no foguete, você vai ver lá, ó, os astros e tal. Mas no terceiro céu, quem foi? Para ver coisas indizíveis aos homens. Deus está dando a Paulo uma missão transformadora. Por isso que Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque o que eu vivi, o que eu vi, transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitos. Mas para viver uma vida assim, tem que renunciar a muita coisa. É um evangelho verdadeiro, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de arrependimento. Paulo deixou de fazer as velhas coisas e agora faz tudo novo. Por quê? Muitas vezes nós não avançamos na nossa vida espiritual, porque o terceiro céu é tão distante. Porque os dons do Espírito Santo não chegam para a gente, porque a gente não busca. Porque a gente não teve a transformação verdadeira. A gente está no raso. A gente não mergulha no profundo. Mas pastor, eu trabalho muito, eu estudo muito, e daí? Você viu o que Paulo sofreu? Porque nós valorizamos mais a terra do que o céu. A verdade é essa. A pastora Cá falou aqui no primeiro culto que quando ela sobe aqui para pregar, algo acontece porque a gente sobe aqui no temor e no tremor e na fraqueza, debaixo de muita perseguição, meu irmão. Não se compara o que Paulo sofreu, mas é perseguição. E como é que você vence a perseguição? Declarando o nome de Jesus, buscando na fonte. Porque senão ficamos em casa chorando, dormindo, reclamando e murmurando. O diabo se levanta para cair. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Declare isso. O que é que Paulo viu? Não sei, eu quero ver. Quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar a Paulo: eu quero, o que foi que tu viu? Que tu não pôde dizer a ninguém, as coisas indizíveis que você ouviu. O que foi que tu viu? Mas nós não decidimos mudar verdadeiramente. A verdade é essa. E pagamos um preço alto por isso. Sofremos. E o sofrimento faz parte da jornada do cristão. Mas é um sofrimento sem expectativa. Porque nós não estamos olhando para Jesus, estamos olhando para nós, para a nossa própria força. Que não virá nada, vou logo dizendo, vai só sofrer, só sofrer. Olha o que diz o verso 7. Estou acabando já. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Você está entendendo o que o texto está falando? Paulo está dizendo, Paulo está confessando: eu sou um cara que posso a qualquer momento me exaltar. Sabe o que é sinceridade? Sabe o que é reconhecimento que é pobre, cego e nu, que não é nada. O homem não é nada diante de Deus. Eu e você não somos nada. Paulo está dizendo, para que eu não me exaltasse, porque eu poderia fazer isso a qualquer momento. A vaidade consome o homem. Aí Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Espinho na carne. Outra pergunta que eu vou fazer a Paulo quando chegar no céu: que espinho é esse? De laranja ou de limão? Porque eu não sei, irmão, dizer o que espinho é esse.
Você pode dizer várias coisas, você pode pensar várias coisas. Você pode ler o texto e achar que é demônio, que é pecado, que é uma doença, que foi um tiro, que foi uma flechada, eu não sei. Eu só sei que Deus coloca nele, que Jesus coloca nele algo, para que ele nunca esqueça, segura essa aí, de onde ele veio. Eu tenho certeza que a pastora Raquel nunca vai esquecer de onde Deus tirou ela. Eu nunca vou me esquecer dos 30 dias que eu passei com meu irmão, fazendo químio e rádio em São Paulo, segunda a sexta. Subindo, na segunda ele ia com mais cabelo, na terça voltava com menos cabelo. Na quarta ele ia andando, na quinta ele voltava nas minhas costas. Mas em todo o tempo eu declarava que Jesus ia curar ele, que Jesus ia curar ele, Jesus ia curar ele. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Jesus pode. Mas tem momentos que Deus dá tanto a mim e a você, que nós precisamos entender que não tem a ver com aquilo que nós temos por qualidade. Sabe quando você vê pregador tal, vai vir pregar aqui hoje, viu? Aí faz uma fila ali, ó. Popstar gospel. Esse não tem espinho na carne. Não tem. Aí Jesus bota um espinho em Paulo para dizer: Paulo, aquilo que eu entreguei para você vai transformar uma geração. Vai transformar, porque Jesus mudou a história da humanidade. Por mais que o ateu não goste, que ninguém goste, mas no livro de história está lá, né? Antes e depois de Cristo, né? Está assim. Então você vai levar o meu nome, o meu evangelho a muitas pessoas. E você vai ser todo o tempo convidado pelo... Porque Jesus foi convidado pelo diabo no deserto a renunciar à grandeza de Deus para ficar com ele. Imagina Paulo. Irmãos, será que Paulo tinha um demônio como um espinho na carne? Eu não acredito. Atos 16, pastora, que a senhora acabou de pregar no primeiro culto. Quando Paulo e Silas estão indo para a prisão, ou melhor, o começo do capítulo, Paulo e Silas estão indo para um lugar de adoração, de oração. Estavam cumprindo o chamado, pregando, falando, batizando, salvando, dando um chute na cara do diabo. Aí aparece uma menina encapetada na frente dele e adivinhava tudo. O que foi que Paulo fez? O texto fala que Paulo ordenou que o diabo saísse, e saiu na hora. Então não era demônio. Olha o que diz. Meu Deus, qual é o texto? Atos 19, dá para colocar aqui no telão, pastor? Atos 19, do 13, na NVI. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Peraí, o povo já reconhecia quem era Paulo. Não era mais o perseguidor, agora era quem Paulo prega. Eu ordeno que saiam. Próximo, pastor. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. 15. Vê agora. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu. Vê isso aí. Jesus eu conheço. Isso é o capeta falando, viu? Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Você está entendendo? No capetódromo, Paulo já era conhecido. Então o espinho na carne não era um demônio, não era um pecado. Também acho que não é um pecado. Senão Paulo não teria a visão do terceiro céu, não teria feito tantas coisas no nome de Jesus. Eu não sei qual é o pecado, eu não sei qual é o espinho na carne que Paulo tinha, mas eu sei que aquilo que ele recebeu de Jesus foi um dom de transformar uma geração. E Paulo reconhecia que ele não era nada diante das maravilhas que ele viveu com Jesus, diante das visões e revelações que ele teve com Jesus. E não é diferente de nós. Nós temos visões, revelações. Jesus fala com a gente.
E muitas vezes tem pessoas que usam disso para estar no lugar que era Jesus que deveria estar. Mas veja, desde Atos 9 e desde o seu encontro com Jesus, há um propósito determinado. Mas é um propósito que não é feito e não é produzido à força. Agora Jesus, Ele conserta, Ele ajusta você. Agora o ajuste de Jesus pode doer muito, pode fazer você chorar muito, pode mudar a rota que você traçou, e você não vai gostar, mas lá na frente você vai entender que foi para salvar você e salvar muitos. De repente Paulo teve medo de cair no cesto e morrer, mas era um momento que ele tinha de fugir, para que o propósito continuasse. Às vezes é uma doença, o teu espinho na carne. Às vezes é um filho, é uma filha que está nas drogas, é um casamento que está por acabar. Mas mesmo assim Paulo continuou crendo que Jesus poderia, e que Jesus era o único, e que ele precisaria ficar no lugar que era dele, ou seja, atrás de Jesus, olhando Jesus abrir o caminho e ele indo atrás, e reconhecendo quem Jesus é. O verso 7 diz, foi o do espinho da carne. O 8 e o 9 vai dizer que 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Paulo queria tirar o espinho. Olha o que Deus diz. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ou seja, Jesus está dizendo para Paulo que tem uma forma dele ser forte. E o tema dessa mensagem vai ser o último capítulo, o último versículo. Que tem uma forma dele conseguir continuar o cumprimento do propósito. Porque por maior que sejam as perseguições, escuta isso, porque eu sei que todos aqui vivem isso. Por maior que sejam as lutas, as decepções, as afrontas, nunca será maior do que a alegria do cumprimento do propósito. Porque é o dia que você descansa nele, porque é o dia que você está pronto para ir morar com ele. E Jesus fala para ele, Jesus está dizendo: eu não vou tirar isso de você, Paulo, mas fica tranquilo, Paulo, porque a minha graça te basta. Você está entendendo isso, irmão? Se está doendo, a graça de Jesus te basta. Se está com medo, a graça de Jesus te basta. Se está faltando, a graça de Jesus te basta. Se está com dúvida, a graça de Jesus te basta. Porque você quer tirar o espinho e voltar? Ou prefere andar com Jesus mesmo com o espinho? Porque ele está dizendo: ei, a minha graça te basta. Por quê? Efésios 3:20 vai dizer que Deus, próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além. Infinitamente mais além. Qual é o fim disso? Você consegue mensurar o infinitamente mais além do que pedimos, do que pensamos, segundo o poder dele que opera em nós? É esse o poder que faz de Paulo um suportador de espinho, um pregador, um lutador, um sofredor do evangelho. Meu irmão, aprendamos com Paulo.
que a nossa missão é falar de Jesus para todas as pessoas, independente de como estamos. Porque Paulo falou preso, Paulo louvou e adorou preso, e veio resposta. Se veio para ele, vem para mim, vem para você. Agora, a que ponto nós estamos dispostos a enfrentar e adorar no momento mais difícil da nossa vida? Porque se Deus abrir uma porta como essa igreja, é porque a porta tem que estar aberta. Se vai ser aqui ou em outro lugar, eu não sei. O dono da obra é Ele. O dono do recurso é Ele. Quantas lutas Paulo enfrentou para pregar o Evangelho? Preso, açoitado, em naufrágio, traído pelos seus melhores amigos. Mas Paulo sabia quem ele viu em Atos 9, e isso muda toda a história. Quem você encontrou foi Jesus mesmo, ou não? Porque se for Jesus, tem que haver mudança, tem que haver transformação. Porque por onde Jesus passa, nada fica da mesma forma, meu irmão. Há mudança, há transformação, há recomeços. Verso 10 vai dizer: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições. Que palavra linda! Ó, um crente que não é perseguido, ele não está incomodando o inferno, tá ligado? Se tua vida está tranquila, meu irmão, está incomodando o capeta não. Mas se está vindo luta, se está vindo batalha, dê glória, porque você está botando deixando o diabo de cabelo em pé. Será que ele tem cabelo? Não sei. Mas o Cristo que habita em mim e habita em você já venceu tudo. E a batalha que vem, a luta que vem, é só para provar eu e você que ponto nós confiamos em Jesus. Vou terminar agora no verso 10. A maior característica de Paulo não foi ser um bom pregador, não é ser um bom aconselhador, um formador de líderes, um escritor de cartas, um cara que abriu muitas igrejas. Para mim, e eu aprendo muito com Paulo, sobretudo hoje, e é uma palavra que vem, sabe, e é tão bom quando a gente prega aquilo que a gente vive, porque para Paulo ter poder, e não é um poder para matar, é um poder para gerar vida. Paulo precisou reconhecer que ele era fraco. Paulo precisou dizer que se ele tinha que se gloriar em alguma coisa, que teria que ser nas fraquezas, na pequenez dele. Para que o poder de Deus fosse manifestado nele. Ou seja, entenda que eu vou terminar agora em nome de Jesus. E o louvor pode subir, cantar, pode fazer o que for. Olha, Paulo tinha tudo para ser arrogante, para ser soberbo, porque Paulo construiu uma intimidade invejável com Jesus. E olha que Paulo apenas ouviu a voz dele, nem andou com ele. Mas Paulo sabia que o poder que ele precisaria vinha da humilhação, que o poder que ele precisaria para vencer todas as lutas, para suportar prisões, para suportar traições, vinha da humilhação diante de Jesus.
Por isso, por amor de Cristo. Que coisa linda. Regozijo-me, eu alegro-me nas minhas fraquezas. Quem se alegra nas fraquezas? Meu Deus do céu. Quem se alegra quando está faltando alimento? Quem se alegra numa crise financeira? Quem se alegra num diagnóstico ruim de morte? Quem se alegra? Só quem conhece Jesus verdadeiramente. Porque não está mentindo. Porque sabe que é Ele que pode mudar a história, o cenário. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos. Eu não vou mais para a igreja porque falaram mal de mim. É aí que você tem que vir para a igreja, para mostrar quem é Jesus na sua vida. Nas perseguições, se está te perseguindo é porque você está dando fruto. Ninguém joga pedra em árvore infrutífera. Mas você precisa saber que é na fraqueza que o poder dele se manifesta. Mas você quer ir embora. Você quer abandonar o projeto, o propósito. E a colheita vem. É de dor. Nas perseguições e nas angústias. Angústia é muito intrínseco. Paulo tinha alguma enfermidade emocional? Seria essa a causa do espinho? Seria esse o espinho na carne de Paulo? Ei, pastor Leandro, o espinho não foi no espírito, foi na carne. A carne precisava morrer para o espírito sobressair. A sua carne precisa ser marcada para morrer e entender que é o espírito que transforma e vivifica você. A sua carne quer ir para lá, mas o espírito quer vir para cá. Quem está vencendo a guerra? É intimidade, é conhecimento, é aprofundamento. Pois, agora eu finalizo. O último versículo, e esse é o tema da mensagem. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Em meio a tudo que Paulo viveu, ele chegou a uma conclusão: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando ele entendeu que quem tem que reinar, que quem tem que brilhar é Jesus, aí é que ele é forte, aí é que ele é potente, aí é que ele é resistente, aí é que ele é resiliente. Não é na minha força, não é na sua força, não, nunca será. É na força que vem de Jesus, é da força que vem do alto. Nunca será você, entenda isso em nome de Jesus. Sempre será Ele. Mas reconheça que você é fraco, que você é pobre, que você não tem nada, mas você tem Ele, porque você teve um encontro verdadeiro com Ele, e a sua vida foi transformada. E quando as pessoas que te acusam, que te insultam, que te perseguem, olhar para você e ver que nada mudou, aí você vai dizer: eu aprendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.